Fala, rapaziada! Tipster Matheus na área para falar dela, né? A nossa queridinha, a nossa Série B. Análise completa dos 10 jogos da 14ª rodada você encontra aqui no YouTube do canal do Barba. Então, antes de começar o vídeo, eu já vou pedir logo. Dá um like, compartilha esse vídeo com os amigos, comenta aqui embaixo qual é o melhor jogo para se analisar, qual é o melhor jogo para se betar. Compartilha esse vídeo, dá essa moral, porque a gente precisa do apoio de vocês. Vamos dar início aqui à análise da 14ª rodada com Ceará e Santos. Um jogo bem interessante, um jogo que acontece hoje, às 7 horas da noite. O Ceará recebe o Santos lá no Castelão. O Ceará que é um time que vem oscilando muito, principalmente quando a gente compara a atuação em casa e as atuações fora de casa. Por conta disso, é uma equipe que fica ali no meio da tabela, 19 pontos, mas ainda assim próximo do Operário, por exemplo, o primeiro time ali na no G4, né, a quarta posição, 22 pontos. O Ceará tem 19, ou seja, uma vitória já equipara os pontos do pessoal do G4. Então é um jogo muito importante para o Ceará. O próprio Santos, que está ali na segunda posição, também tem os mesmos 22 pontos, então é um confronto direto ali na briga pelo acesso, na briga pelo G4. O Santos é uma equipe que, apesar de vir de 2 vitórias em casa, eu não venho tão convicto quanto esse desempenho do Santos. É um time que dá também uma certa oscilada. O Ceará também, mas o Ceará tem um mando de campo muito forte. E aqui eu gosto de uma bet, acho um jogo equilibrado naquela linha clássica de Série B, que é o que eu falo sempre para vocês aqui. Jogo equilibrado, mando de campo minimamente interessante para o mandante, menos 0,25 é a linha. Aqui a gente tem um DNB, e eu gosto do DNB Ceará, empate anula, a gente quer pisar o Ceará, pagando 1,72 lá na Betibra, tá? A Betibra que é a melhor plataforma de jogos. Lá você vai encontrar as melhores cotações, os melhores mercados e o melhor. Lá você não vai ter problema de limitação, restrição, bloqueio de conta, não. Lá aceita os vencedores, então você vai ser muito bem-vindo na Betbra. Se você tem interesse em fazer seus investimentos lá na Betbra, entre em contato com o suporte, o contato tá aqui na descrição do vídeo, então vem para a Betbra, vem ser feliz. Seguindo para os jogos de hoje, a gente tem Brusque e Ponte Preta, 9 horas da noite. É um confronto da parte de baixo da tabela. A gente tem um jogo ali bem nivelado para baixo tecnicamente, né, a gente tem um Brusque ali na 18ª posição, 12 pontos. Do outro lado, a gente tem uma Ponte Preta, que está ali na 13ª posição, 16 pontos, são 4 pontos de diferença entre as equipes. É um Brusque que, por não jogar no seu estádio, acaba sofrendo muito. Por conta disso, o mercado aqui para mim acerta, coloca a linha no handicap zero. Não tem muito o que fazer, eu acho que é de fato isso. É um jogo bem complicado de se analisar, eu vou acabar pulando esse confronto. Na sequência, no sábado, a gente tem de 11 horas da manhã, América Mineiro e Operário, um confronto ali do terceiro contra o quarto colocado, 22 pontos. Duas equipes com a mesma pontuação, mesmo número de vitórias, mesmo número de empates, mesmo número de derrotas, que vai diferenciar o ataque do América Mineiro, que é um ataque muito promissor, enquanto o Operário tem essa posição, essa quarta posição, muito por conta da sua defesa. Apenas 7 gols sofridos. É um time ali que eh, tem uma defesa muito encaixadinha. A linha tá no menos 0,75. Vocês sabem que eu sempre elogio o América Mineiro jogando no Independência, jogando no Horto, é um time muito forte. Mas aqui eu vou acabar pulando esse confronto. É um confronto muito complicado e digo mais. Fiquem atentos à movimentação do mercado, porque se a gente tiver um mais um do Operário, eu acho o valor. Por mais que eu tenha elogiado demais o América nesses últimos dias, em quase todos os vídeos aqui eu elogiei o América quando atuou no Horto. O Operário é uma equipe muito cascuda e, como eu falei, tem uma defesa muito forte. E sempre falo da Série B, eu sempre falo de defesa. Normalmente, quem tem uma defesa boa sobe. O ataque nem sempre coloca o time nas primeiras posições, mas a defesa numa Série B que é muito equilibrada, muito equiparada, tende a ser muito bom. E o Operário tem esse trunfo na manga aí, muito forte. Gosto da defesa do Operário, mas menos 0,75 para minha linha justa. Se a gente tiver um mais um, se você tá vendo esse vídeo sábado de manhã e tem um mais um no mercado, tem um mais um lá na Betbra, a partir de 1,80 pode entrar que eu considero uma aposta de valor. No sábado também a gente tem Goiás e Chapecoense, a linha tá no menos 0,75, quase indo para o menos um, e eu acho que de fato é isso. O Goiás na Serrinha é um time muito forte, a Chapecoense vem em queda livre na competição, começou muito bem, chegou a assumir até a liderança, agora brigando diretamente contra o rebaixamento, tá? São apenas 14 pontos, o CRB é o 17º, com 13 pontos, um ponto a menos só, mas tem 2 jogos a menos que a equipe
da Chapecoense. Então a Chapecoense está basicamente entrando no Z4, a questão de tempo, pelo desempenho que vem apresentando. Vou pular esse confronto. Se a gente tivesse uma vitória do Goiás a partir de 1,70, acharia valor pré-game. No live, se quiser tentar buscar essa cotação, acho também uma boa bet para se buscar no live a vitória do Goiás. Coritiba e Paysandu abrem os jogos do domingo, 11 horas da manhã, um jogo lá no Couto Pereira. A linha tá no menos 0,5, é uma linha que você olha, pô, o Couto Pereira é um estádio muito bom, estádio que normalmente faz a torcida jogar junto com o Coritiba, isso é verdade. Enfrenta o Paysandu, que não tem tanto nome assim, mas o Paysandu é uma equipe muito cascuda, viu? O time do Hélio dos Anjos é um time muito bem organizado, muito bem postado dentro de campo. E tem que ficar atento, para mim o mercado acerta, tá? Se a gente tiver o menos 0,25, aí eu acho que já é demais, eu acho que vale a pena entrar no Coritiba, mas nas cotações atuais, para mim o mercado acerta. Não recomendo entrar na vitória do Coritiba pré-game, não recomendo entrar no dupla chance Paysandu. Acho que qualquer escolha aqui é muito complicada, é um jogo muito duro. Claro, leve favoritismo pro Coritiba aí por jogar em casa. Partindo pro domingo, também a gente tem às 16 horas Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto, jogo lá no Novelli Júnior. Ituano que está na situação desesperadora, né? 8 pontos conquistados, apenas 2 vitórias na competição. A gente tem aqui um Ituano que vem cada vez mais sofrendo nessa Série B, recebe o Botafogo de Ribeirão Preto, que é classicamente uma equipe ali de meio de tabela. Mas detalhe, tá? A gente vem tendo a Série B muito equilibrada, por exemplo. Botafogo de Ribeirão Preto está na 12ª posição com 17 pontos. O líder, que é o Avaí, tem 23 pontos, ou seja, são 6 pontos apenas de diferença. 2 vitórias já coloca o Botafogo de Ribeirão Preto, por exemplo, na briga pelo título, na briga pelo acesso. Mas Série B é isso, tá, galera? Não estranho, porque realmente é um campeonato muito equilibrado, um campeonato que eu gosto muito de trabalhar. Sobre esse jogo, eu acho que o mercado acerta também. Na minha precificação, eu coloquei o handicap 0 como linha justa, é o que a gente tem. Se a gente tivesse uma linha positiva pro Ituano, poderia ser interessante, porque é um mando de campo ali, é o time que joga em casa, e aí se a gente tem uma linha positiva, é um jogo que tem muita cara de empate, na minha opinião, mas nada a se fazer para ver o mercado dar certo novamente. Também no domingo, 6h30 da noite, a gente tem Guarani e Sport. É um jogo onde o Sport veio de empate em 1-1 com o Botafogo de Ribeirão Preto. Inclusive, a gente pegou o green nesse jogo, a gente tava no mais 0,25 Botafogo na rodada anterior. O Sport cai de produção, atuando fora de casa. O Guarani é uma equipe que é a lanterna da competição, apenas uma vitória nessa Série B. Empatou o último jogo, que foi o clássico contra a Ponte Preta. É um time que eu acho que merecia um pouquinho mais. Acho que não merecia estar na última posição, mas também é um time que vai brigar do início ao fim ali na parte de baixo da tabela. Não tem um elenco lá tão forte como já teve em outras temporadas. Aqui é um investimento um pouco complicado quando a gente olha a tabela. Já digo logo, talvez você já fique um pouco receoso, mas a minha forma de trabalho é assim: a gente precifica, se deu valor, por mais que você não concorde inicialmente, tem que fazer. É assim que eu sigo trabalhando, é assim que a gente vem lucrando na Série B. E aqui, segundo a minha precificação, deu valor no Guarani. Exatamente, Guarani mais 0,25 a 1,88 lá na Betbrato. A 1,88 Guarani mais 0,25 com uma unidade é a recomendação aqui. A segunda recomendação do vídeo. De fato, não é nos investimentos mais chamativos, a gente está investindo no lanterna da competição contra uma equipe que está brigando pelo acesso, mas eu acho que é um Guarani que tem condições de pelo menos buscar um empate, como buscou, por exemplo, o Botafogo de Ribeirão Preto na última rodada. O Sport conta com alguns desfalques por lesão, suspensão. É um time que vem sofrendo com algumas ausências importantes. Então, segunda recomendação do vídeo, o Guarani mais 0,25 a 1,88. Partindo para os jogos da segunda-feira, a gente tem primeiro Avaí e Novo Horizontino, um jogo lá na ressacada. O Avaí segue tendo bons números dentro de casa. Para mim, o mercado ele acerta em colocar a linha na vitória do Avaí. Eu acho que não tem muito o que distorcer disso. O Novo Horizontino é um time cascudo, é um time que oscila. Tem hora que faz um bom jogo, tem hora que faz um jogo complicado. O Avaí vem, querendo ou não, no momento ali de oscilação, ainda que seja o líder da competição, mas ainda assim, oscilação dentro do que eu considero como seu desempenho, poderia dar uma certa evolução no seu desempenho, mas é um time muito forte. Para mim aqui não tem muito o que fazer, estou evitando buscar essas linhas. Por exemplo, na rodada anterior a gente tinha linhas de vitória de times que são fortes, como o Avaí, esse mesmo Avaí, e o Coritiba por volta de 1,90.
e os 2 jogos acabaram empatados, né, então tô fugindo de alguns jogos assim, vou fugir desse aqui, nada a se fazer em Avaí, Novo Horizontino. Partindo também para segunda-feira, último jogo da segunda, Amazonas e Vila Nova. Um jogo muito complicado, Amazonas vem oscilando na temporada, o Vila Nova é um time que é muito forte em casa, mas quando sai do Oba cai muito de desempenho. O Amazonas está ali na 14ª posição, 16 pontos conquistados. O Vila Nova está na 6ª posição com 21 pontos. Para mim aqui eu não tenho nada a se fazer, é um jogo bem complicado de se analisar. Vou acabar pulando esse confronto entre Amazonas e Vila Nova. Partindo para o último jogo da rodada, o último jogo aqui da 14ª rodada, Mirassol e CRB, jogo lá no estado do Mirassol, no municipal do Mirassol, terça-feira, 9 horas da noite. E aqui a gente tem um Mirassol que é muito forte em casa, são 6 jogos em casa, 5 vitórias e um empate contra o Santos. O CRB é um time que fora de casa cai muito de produção, a gente inclusive tinha investido no CRB na rodada anterior. O CRB vinha vencendo o Brusque por 1-0 até o final do jogo, quando acaba sofrendo gol literalmente no apagar das luzes. É um jogo que eu gosto muito do Mirassol. O CRB eu já falei, assim como o Ceará e Vila Nova, para mim são as equipes que mais caem de produção quando atuou fora de casa. Então, por conta disso, eu gosto da vitória do Mirassol, pagando 1,77 lá na Betbra com uma unidade. Mirassol para vencer, 1,77. O CRB, como eu falei, é uma equipe que oscila muito atuando fora de casa, e por conta disso, a gente tem aqui o melhor mandante dessa Série B atuando contra um time que cai muito em desempenho. Não tem muito o que fazer, acho que é bem intuitivo esse investimento com a unidade na vitória do Mirassol. Então é isso, rapaziada. Análise completa aqui dos 10 jogos, do início ao fim. Comenta aqui embaixo e me diz qual é a melhor bet dessa rodada, qual é o melhor investimento a se fazer dos 10 jogos, qual é o melhor a se fazer. Tamo junto. Se você gostou do vídeo, dá o like, compartilha com os amigos e até a 15ª rodada. Tamo junto.